Você sabia que esse movimento das águas não é só causado pelo vento ou pelas ondas? Na verdade, o que controla as marés é algo bem mais profundo e envolve as leis da física, a gravidade e até mesmo a matemática. Se você sempre se perguntou por que o nível do mar sobe ou desce, ou o que a Lua tem a ver com isso, então fica com a gente e vamos explorar tudo isso de uma maneira simples e divertida. E claro, vamos usar a ciência e a matemática para explicar como prever as marés e até entender o impacto desse fenômeno como a superlua. Mas, primeiramente, o que são as marés? As marés são movimentos periódicos de subida e descida das águas do oceano. É o que vemos como o nível do mar indo e voltando, às vezes bem para longe da praia, outras vezes bem para perto. E o mais interessante, ela acontece 2 vezes por dia. Mas por que isso acontece? A resposta está na força da gravidade. Quando pensamos em gravidade, geralmente pensamos na gravidade da Terra que mantém as coisas no chão, certo? Mas no caso das marés, o que realmente importa é a gravidade da Lua e do Sol. Eles exercem uma força tão forte que atraem a água do mar e fazem ele se mover. Como a gravidade da Lua e do Sol afeta o mar? Vamos começar com a Lua, que tem um papel fundamental nesse fenômeno. A Lua atrai a água do mar em direção a ela, criando uma elevação da água na sua direção. Mas não é só isso. Do outro lado da Terra também ocorre uma elevação. Isso acontece porque enquanto a Lua atrai a água de um lado, a força centrífuga do movimento da rotação da Terra gera uma segunda elevação do outro lado. De forma simples, a água é atraída para a Lua, criando a maré alta. Do outro lado, a água tende a escapar, criando outra maré alta do lado oposto. Agora o Sol também exerce sua gravidade sobre as águas, mas como ele está muito mais distante, a sua influência é menor. Mesmo assim, quando o Sol e a Lua estão alinhados, suas forças se somam e as marés ficam mais altas. Isso acontece durante as fases da Lua cheia ou Lua nova, enquanto a Terra, a Lua e o Sol estão alinhados. Esse fenômeno é chamado de maré grande. Você deve estar se perguntando como conseguimos prever essas marés. A resposta está na matemática. As marés podem ser modeladas e previstas com bastante precisão, usando as leis da gravitação universal, formuladas por Isaac Newton. Agora que entendemos como as marés acontecem, é hora de conhecer um pouco mais sobre os tipos de maré. Nós temos a maré alta, pré-mar, quando a água sobe ao máximo e chega mais perto da Terra, e a maré baixa, quando o nível da água desce, afastando-se da costa. Esses dois movimentos acontecem a cada 12 horas e 24 minutos. Isso significa que no ciclo de 24 horas, você tem duas marés altas e duas marés baixas. Esse ciclo pode variar dependendo de onde você está no planeta, mas na maior parte do Brasil, ele segue esse padrão. Além das marés comuns, existem alguns fenômenos especiais que fazem as marés se comportarem de forma diferente. Vamos entender alguns deles. A maré grande. Como mencionei, quando a lua está cheia ou nova, o Sol, a Lua e a Terra ficam alinhados. Isso resulta em marés mais intensas, chamadas de marés grandes. Durante esse período, as marés altas podem subir mais e as marés mais baixas podem descer mais. Também temos a maré morta. Durante as fases da Lua, crescente e minguante, a Lua e o Sol não estão alinhados, o que gera marés mais fracas. Essas marés são chamadas de maré morta, onde a diferença entre a maré alta e a maré baixa é bem menor. Superlua. Você já ouviu falar da superlua? Esse fenômeno ocorre quando a Lua está no seu ponto mais próximo da Terra, o perigeu. Nesse caso, a atração gravitacional da Lua é ainda mais forte, e isso resulta em uma maré ainda maior. A superlua pode ocorrer durante a lua cheia ou lua nova, gerando uma maré muito maior, que é um espetáculo para quem está na praia. Maré de março. Em março, temos o fenômeno conhecido como maré de março. Esse é um período de grandes variações das marés, que ocorre devido ao alinhamento do Sol com o Equador. Esse fenômeno é mais visível no hemisfério sul, onde as marés ficam mais intensas, especialmente quando coincidido com uma superlua ou uma maré grande. Além de ação dos astros, condições meteorológicas também podem afetar as marés. Ventos fortes, por exemplo, podem empurrar grandes volumes de água para a costa, fazendo com que a maré fique mais alta do que o normal. Isso é chamado de maré meteorológica. Outros fatores, como pressão atmosférica e tempestade, também podem influenciar as marés. As marés são muito mais do que um simples fenômeno natural. Elas são um reflexo da dança entre os astros e das leis da física que governam o nosso universo. Elas influenciam a vida marinha, a navegação, a agricultura e até mesmo o clima.
além de ser um importante indicador de como os fenômenos astronômicos afetam nosso planeta. Agora que você sabe o que são as marés, como elas funcionam e como a matemática e a ciência são usados para prever esse fenômeno, que tal observar as marés na próxima vez que você for à praia? Você vai ver o oceano com outros olhos. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, curta, compartilhe com seus amigos e